Estamos felizes, mais uma noite na casa do Senhor. Viemos aprender a sua santa e bendita palavra. E nós falaremos hoje sobre o nome de Jesus. Glorificando o nome de Jesus em todo o tempo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. O versículo tema é o 17, Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Espírito Santo, diante da sua presença estamos e queremos, diante desta palavra, aprender. Vem nos instruir, nos exortar, nos consolar, e que a sua palavra, Senhor, tenha liberdade em nossos corações. Seja conosco, para a glória e a honra do nome santo de Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a vida cristã, ela não pode, em hipótese alguma, ser dividida entre sagrado e secular. Criou-se esse dualismo na vida das pessoas, trazendo uma falsa sensação que os crentes, eles devem cultivar uma vida espiritual no âmbito da igreja e, paralelo a isso, ter uma vida secular. Então criou-se esse estigma de uma vida dupla. Eu estou na igreja, é uma vida espiritual, aqui eu sou santo. E eu estou fora da igreja, aí eu tenho uma vida normal, como se a igreja fosse anormal. Esse pensamento não é o pensamento correto. Por quê? Porque a vida cristã, ela deve refletir em tudo o Senhor Jesus Cristo. O cristianismo que nós acreditamos deve nortear a nossa vida. Evangelho não é só uma crença, evangelho é um estilo de vida. Você vive o evangelho em todos os lugares. Onde você está, você deve glorificar o nome de Jesus. Nós somos chamados para viver uma vida que glorifique o nome de Jesus acima de todo o nome. Esse é o nosso chamado e a gente precisa obedecer isso. Então hoje eu gostaria de trazer 3 pontos dentro do nosso sermão. O primeiro ponto é glorificar a Jesus através das nossas palavras. O segundo ponto é glorificar a Jesus através das nossas ações. E o terceiro ponto é glorificar a Jesus através de uma vida de gratidão. Então, com essas 3 divisões, eu gostaria de explanar e mostrar à luz da Bíblia Sagrada que a nossa vida, seja ela dentro ou fora da igreja, deve glorificar a Cristo com palavras, com ações e com uma vida de gratidão. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no seu capítulo 3 e no versículo 17. Tudo o que vocês fizerem, faça em nome de Jesus. Tudo
porque nós somos inteiros, igreja ou fora dela, tudo tem que ser feito em nome de Jesus. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é glorificar a Jesus através das nossas palavras. Como podemos glorificar a Jesus através das palavras? Em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer que palavras edificam. Olha só o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Enquanto vocês anotam, vocês também já podem abrir as Escrituras para conferir o texto. Efésios 4, 29. Veja só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que significa a palavra torpe? O grego aqui significa podre, mau, corrupto. Não saia nenhuma palavra vulgar, nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra apodrecida, de baixo calão. Não é peculiar ao cristão que glorifica a Cristo por meio das palavras, ter na sua boca palavras desse estilo. Paulo, ele é enfático: se você quer glorificar a Cristo através das suas palavras, não saia da sua boca nada que seja podre, nada que seja mal. Por que não podemos falar palavras torpes? Porque o objetivo das nossas palavras é edificação. A palavra edificação aqui, ela tem o entendimento de alguém que constrói uma casa. Nós estamos falando que as palavras constroem e não destroem. Palavras que glorificam a Cristo são palavras construtivas, palavras que trazem edificação espiritual. Você quer glorificar a Jesus através das suas palavras? Construa, colabore com a fé de alguém. Fale palavras que deixem as pessoas em um nível de construção espiritual. Agora eu preciso abrir um parêntese aqui e dizer: infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem o poder de suas palavras e não glorificam a Cristo através delas. Aqui na igreja, glória a Deus, mas fora dela, e às vezes até dentro dela, fala mal de todo mundo, critica todo mundo, destrói a reputação das pessoas, murmuração, calúnia. Estas coisas não glorificam o nome de Jesus Cristo. Palavras que glorificam o nome de Jesus Cristo são palavras que edificam, são palavras sãs, sadias, que trazem edificação. Você é um construtor, e a casa espiritual de alguém depende das suas palavras. Você pode destruí-la ou você pode construí-la. Se você coopera para a edificação de alguém, você glorifica a Cristo. Agora, se você destrói a fé, a reputação de alguém, você não glorifica a Cristo. Então não adianta estar na igreja, glória a Jesus, glória a Jesus, mas metendo a língua nas pessoas, falando mal das pessoas, criticando as pessoas, destruindo a reputação das pessoas. Isso não glorifica a Jesus Cristo. Palavras devem edificar.
Segundo lugar, palavras devem abençoar. Olha só o que Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Veja só, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Jesus, hein? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem usa a língua adequadamente, com sabedoria, inteligência e vida, colherá do seu fruto. Então nós aprendemos que palavras edificam, palavras abençoam e palavras causam morte. Eu tenho convicção que você já ouviu ou conhece alguém que já passou em um estágio extremamente difícil por causa de palavras mal colocadas. O negócio é tão sério, irmãos, que o texto que Salomão escreveu, no mesmo capítulo, o 18, e se você ler aí o 19, olha o que ele escreve: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Alguém que foi ofendido pela morte da língua de alguém, ele é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza inteira. Olha a comparação que Salomão fala, de alguém que se ofende pela morte da língua de alguém que não glorifica a Cristo. A ofensa é tão grave que causa morte espiritual. Então veja a responsabilidade que nós temos. Nós, como servos de Deus, que devemos glorificar o nome de Jesus, devemos usar a língua para a vida e não para a morte. Devemos usar a língua para abençoar e não para amaldiçoar. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Com ela, a língua, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então Tiago está dizendo que a língua tem o poder da vida e o poder da morte, da bênção e da maldição. Aí ele diz: irmãos, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. De uma mesma fonte não pode ter bênção e maldição. Irmãos, não convém que seja assim. Se não convém jorrar duas águas, então qual é a água que deve jorrar de mim? A água da vida, que a palavra de vida, a palavra de bênção, que deve alcançar os corações sedentos. Da sua boca deve apenas fluir palavras de vida. Terceiro lugar, palavras que temperam. Que coisa poderosa. Palavras que edificam, glorificam a Cristo. Palavras que abençoam, glorificam a Cristo. Palavras que trazem tempero. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja temperada com sal, sempre agradável, para saberdes como deveis responder a cada um. Meu Deus do céu, hein? Sua palavra deve ser temperada com sal, sua palavra deve ser agradável, para saber como deve responder a cada um. Isso aqui é muito sério, gente.
Nós, como cristãos que glorificamos o nome de Jesus, devemos saber como convém responder às pessoas. Você deve saber como convém responder. Então eu não consigo assimilar algumas pessoas que, em nome da personalidade e em nome de um temperamento, elas colocam como que desculpa ou um atestado para falar o que bem quer. E ainda dizem: eu sou assim mesmo, é meu jeito. O seu jeito deve ser o jeito de Cristo, manso e humilde de coração. O seu jeito deve ser moldado pelo Espírito Santo, que é temperante. Nossa língua tem que ter freio, e nós temos que saber como falar. E se eu não sei como falar, quer dizer que eu ainda não fui completamente aperfeiçoado no temor e na santidade do Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscá-lo, eu tenho que orar, eu tenho que me deleitar nele, eu tenho que ler as Escrituras, eu tenho que pedir o Espírito Santo para colocar um freio na minha boca, eu tenho que moldar o meu coração à vontade de Deus. E se o meu temperamento é explosivo, o Espírito Santo precisa me ajudar a não explodir. Se eu não gosto de levar desaforo para casa, eu tenho que aprender a engolir algumas coisas sim. Por quê? Porque eu devo me moldar à luz das Escrituras. Então o que Paulo está ensinando? Tempero, sal, agradável. A palavra agradável aqui no grego, charis, vem de graça, generosidade, bondade. Sua língua deve proceder palavras generosas, palavras graciosas, palavras bondosas. Você deve ter sabedoria em como falar. Se você ainda não tem, Tiago ensina: peça a Deus, que Ele dá. Se você ainda não consegue policiar suas palavras, peça ao Espírito Santo para Ele te ajudar, ok? Quarto lugar, palavras que glorificam a Jesus são palavras que o confessam. Olha lá, Mateus, capítulo 10, versículo 32. Estamos falando de glorificar o nome de Jesus por meio das palavras. Palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras agradáveis. Agora, em quarto lugar, palavras que o confessam. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus ele fala de confessar e Jesus ele fala de negar. Essas duas expressões merecem a nossa atenção. O que é confessar? A palavra confessar significa concordar, significa reconhecer abertamente, não em sigilo e nem em secreto, aberto, publicamente. Então Jesus está dizendo: todo aquele que fala ao meu respeito, todo aquele que confessa a fé, todo aquele que reconhece abertamente, que me serve e que concorda, e isso é importante você saber, concorda com tudo que eu digo, eu também concordarei com ele e o confessarei diante do meu Pai. Então a fé, ela deve ser
concordada. A fé, ela deve ser reconhecida abertamente, falada. Infelizmente, algumas pessoas não confessam sua fé por onde vai, mas Jesus, ele é enfático. Palavras que glorificam o nome dele devem ser abertamente ditas, sem medo de represária ou qualquer coisa parecida. Confesse-o diante dos homens, porque os homens vão requerer de nós a nossa fé, e nós devemos estar prontos para responder em quem temos crido, sem ter medo de qualquer ação dos homens. Lembre-se, vocês foram enviados como ovelhas no meio de lobos, mas ainda assim, ovelhas são guardadas pelo sumo pastor. Ele te guarda. Os lobos podem até olhar para você, querer avançar em você, mas você é guardada e guardado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, confessar é concordar, confessar é reconhecer, e negar. Negar quer dizer rejeitar, quer dizer afirmar não ser. Lembra de Pedro? Você é um deles. O que ele disse? Não sou. Ele negou Jesus diante dos homens. Negar a Jesus tem a mesma palavra da apostasia, isto é, negar a fé. O caso de Pedro, Jesus se revela para ele, ele ainda se arrepende, e agora Pedro tem outra oportunidade, confessá-lo diante de todos. O mesmo Pedro que o negou diante dos homens, agora quando o Espírito Santo desce naquele tabernáculo, quase 2 milhões de pessoas naquela região toda, Pedro no cenáculo, o que ele faz? Prega o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas, e ele disse: eu sou uma testemunha desse nome, aleluia. O mesmo nome que ele negou lá atrás, agora ele está confessando diante de todos. Pedro se arrependeu, ainda dá tempo de se arrepender, dá tempo de confessar. Aqueles que o negam terão que confessar, toda língua terá que confessar, todo joelho terá que se dobrar, só Jesus é o Senhor. Pedro confessa, e nós devemos também confessar. Negar é você rejeitar a fé, é você afirmar que não é um servo, é você afirmar que não é um cristão, é você fugir da responsabilidade de ser discípulo de Cristo. Então, tendo negado a Jesus diante dos homens, Jesus também o negará diante do Pai que está nos céus. Palavras que glorificam a Cristo são palavras de afirmação de fé. Não é só glória a Deus e aleluia aqui dentro da igreja e negando a fé lá fora. Não é só glória a Deus, aleluia dentro da igreja, mas negando a fé diante dos patrões, diante dos amigos, diante da sociedade, um agente secreto da fé, fingindo não ser cristão, metendo o pau nos cristãos e você calado, sem defender ninguém, com medo de ser taxado, crentinho ou crentinha. Não seja assim, se posicione onde você estiver, você é servo de Deus. Se não gostarem de você porque é crente, porque ali não é teu lugar, você tem um nome a zelar, e não é o teu, é o nome de Jesus. Aleluia. Tem gente que está mais preocupado com o nome dele do que com o nome de Jesus. Tem gente que está mais preocupado com a reputação dele do que com a reputação do Senhor. Você precisa estar firme diante da sua fé e não o negue absolutamente por nada. Nada, nada. Tem gente que está esperando o anticristo, meus irmãos. Quando o anticristo vier, eu não vou negar não. Coitado. Nega por qualquer coisa hoje. Nega por causa do emprego, nega por causa de uma cesta básica, 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 nega por causa de uma cesta bá
Não vai negar diante do anticristo? Mas isso é conversa para outro dia, deixa para lá. Vamos lá. Glorificando a Jesus com as ações. Então nós glorificamos a Jesus com as palavras. Então glorificar Jesus com as palavras vai além do que dar glória a Deus na igreja. Glorificar Jesus com as palavras é usar a língua para edificar as pessoas, para abençoar as pessoas. É usar a língua para trazer confissão de fé. Isso é glorificar a Jesus através das palavras. Agora, glorificar a Jesus através das ações. Como glorificamos a Jesus através das ações? E eu quero ser bem sucinto e não vou abrir muito, porque quando falamos de ações, nós podemos trazer aqui uma dimensão muito grande, quando o assunto são obras e ações. Então eu quero me reduzir a um escopo bem menor, só para trazer o entendimento do que Paulo está dizendo acerca de glorificar a Jesus por meio de ações. Em primeiro lugar, ações refletem, e isso é muito sério. Mateus capítulo 5:16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ações refletem. Toda ação produz um reflexo. E isso você nunca pode esquecer. Tudo que você faz reflete alguma coisa, seja bom ou seja mal, ok? Olha o que está escrito em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, ou melhor, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que os homens glorificam a Deus? Quando eles veem as obras que se refletem em você, e estas obras são boas. Obras más também refletem. E os homens que veem o reflexo mal das suas obras, certamente não glorificará o nome do Senhor. Antes, blasfemará o nome do Senhor. Nós estamos diante de um grande problema aqui. Nossas obras precisam refletir, os homens precisam ver e glorificar a Deus. Então, quando minhas obras não são boas, essas pessoas jamais vão glorificar o nome do Senhor. E pior do que não glorificar o nome do Senhor, é falar mal do caminho e falar mal do nome do Senhor. O mau testemunho das nossas obras refletem problemas na vida das pessoas. Jesus uma vez disse assim: é necessário que venham os escândalos, mas ai de quem vem o escândalo. Ele está dizendo o seguinte, que vai ter escândalo é inevitável, mas o causador do escândalo, este será punido severamente. Então é muito importante nossas ações serem reflexos bons para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nunca se esqueça, ações elas refletem. Ações são lidas. Sim, lidas. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 3:2. O apóstolo Paulo, ele compara a nossa vida como uma carta aberta. 2 Coríntios 3, versículo 2. Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Não é só pelos crentes, por todos. Os homens leem
nossas ações. Eles conhecem nossas ações. Nós somos uma carta viva que deve glorificar o nome de Jesus. Onde nós andarmos, certamente os homens estarão lendo cada comportamento nosso, lendo cada ação, cada palavra da nossa boca. Tudo que a gente faz, certamente os homens vão ler. Então precisamos ter muito cuidado com quais ações estamos escrevendo a nossa história. Quais ações estão sendo escritas na carta da tua vida? Como o teu comportamento tem sido lido, tem sido interpretado por onde você anda? Aí as pessoas dizem, não, o que importa é ter Jesus no coração, pastor. E andar de qualquer jeito? Se comportar de qualquer maneira? Se assentar na roda dos escarnecedores? Contar piada suja junto com os amigos? Ficar falando coisas que não são coniventes ou de acordo com a ética cristã? Isso não é um comportamento adequado para um servo de Deus. Somos uma carta e os homens estão lendo toda a escrita dessa carta. Essa carta deve revelar o nome de Cristo, para que Cristo seja glorificado através de nós. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. De novo, glorifiquem a Deus observando vossas obras. Meu irmão, você está sendo observado. Por onde você anda, o que você fala, como é o seu procedimento, você está sendo observado. Se no seu local de trabalho você já manifestou a fé e todos sabem que lá você é crente, atenção redobrada, você está sendo observado. Está todo mundo de olho em você. O seu primeiro deslize vão jogar contra você, vão falar de você e mais ainda, vão falar do Evangelho. Então eu preciso me comportar adequadamente. Eu devo ser o exemplo. Exemplo no horário, exemplo no trato, exemplo na forma de se relacionar, de negociar. Eu devo ser exemplo. A palavra irrepreensível, que parece ser uma palavra inalcançável, mas não é, porque é uma exigência para um servo de Deus. Irrepreensível não é que não tenha problemas ou defeitos, mas que não dê motivos para ser repreendido por alguém. Nós somos o exemplo. Pedro afirma que o nosso procedimento deve ser exemplar no meio dos gentios. Está no meio dos gentios, você é o exemplo lá. Sua postura, seu jeito, sua forma, seu trato, você é exemplo. Por quê? Porque eles vão olhar para você e vão glorificar a Deus. Palavras ou ações, o melhor dizendo, elas estão sendo sempre observadas. E em último lugar, as ações, elas nos reprovam. 1 Timóteo 3,7.
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. No capítulo 3, o apóstolo Paulo está elencando as qualificações do bispo e do diácono, os obreiros que estão na casa do Senhor. Ele elenca algumas qualidades. No capítulo 3 e no versículo 7, ele diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Olha isso. Então Paulo está falando de algumas características dos servos de Deus, aqueles que servem a igreja. E ele está dizendo no verso 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, não só dos de dentro, mas também dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isso significa que as nossas ações, elas podem nos reprovar como ministros e servos de Deus. Agora pare e pense, se minhas ações me reprovam para eu servir a igreja, o que dirá para entrar no céu? Se minhas ações me inabilitam para eu servir a igreja, o que dirá para habilitar para entrar no céu? Eu não estou dizendo que as nossas ações é que nos levará para o céu, não é isso que eu estou dizendo, porque a salvação não é pelas ações, é pela fé em Jesus Cristo. Porém, as nossas obras são fruto dessa fé. Se a minha ação ou obras não refletem uma fé convicta e refletem más ações, significa que eu não criei completamente como deveria. E a minha fé, junto às ações ruins, podem me tirar do caminho da salvação. Eu tenho que crer, como diz as Escrituras, e andar no caminho da retidão e da justiça. Então as nossas ações, elas sim nos reprovam, e a gente precisa ter muito cuidado com elas. Em último lugar, glorificando a Deus por meio da gratidão. Eu glorifico a Deus por meio das palavras, eu glorifico a Deus por meio das ações, e glorifico a Deus por meio da gratidão. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade de ser grato. O apóstolo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dê graças. Dar graças é agradecer, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Qual a vontade de Deus em Cristo? Ser grato. Porque não há nada pior do que ser murmurador e ingrato. A ingratidão revolta o coração de Deus. Vou dizer de novo. A ingratidão revolta o coração de Deus. Uma vez, os israelitas, eles estavam com fome. E aí eles começam a exigir de Deus carne.
Em Números, capítulo 11, fala dessa história. Eles queriam carne, mas não é porque eles estavam com fome de não ter nada para comer, porque eles tinham. A Bíblia fala que eles tinham o maná. Esse maná era enviado por Deus todas as manhãs. Todo dia Deus mandava, exceto no sábado, que deveria na sexta-feira colher porção dobrada, para ficar até o domingo. Aí chega um grupo de pessoas que estava no meio dos israelitas, chamado de vulgo estrangeiros. Eles começam a querer carne agora. Eu estou enjoado de maná. Enjoado. E não é que o maná era ruim, não. Alguém pode pensar, não, pô, vocês estavam enjoados porque ficar comendo maná. Não, mas o maná não é qualquer comida, gente. A natureza não fabricava o maná. E você precisa, essa informação é muito importante. Não é uma coisa que eles colhiam, não é uma coisa que eles saía da terra, frutificava. Não, o maná era uma fabricação própria do céu. Vinha do alto. Era divino o negócio. Só o fato de vir de Deus, você já pode ter, no mínimo, certificado de garantia, que o negócio era bom. O maná tinha algo poderoso por trás dele. Eu particularmente entendo que as pessoas, quando comiam o maná, produzia uma satisfação poderosa neles. Porque o maná aponta para Cristo, gente. E Cristo é minha satisfação. Nele eu estou satisfeito. Então as pessoas, quando comiam o maná, eles estavam satisfeitos. Então peraí, se eles tinham desejo de comer carne, não quer dizer que eles estavam comendo uma coisa ruim, e que eles estavam com fome e Deus tinha desamparado eles. Não. Deus estava dando comida, e boa comida para eles. Mas eles queriam carne. Aí chama Moisés e começa a reclamar. Ingratidão sempre vem acompanhado de reclamação. Pessoas que reclamam muito têm na sua essência um coração ingrato. Reclamação é doentio. Por isso você tem que parar de reclamar. Avalia mais o que você tem e deixa de ambicionar o que você não tem. Agradeça mais pelo que Deus já colocou na tua mão, e para de ficar olhando aquilo que ainda você não alcançou. Então o povo começou a reclamar, e a reclamação era nesse nível: eu estou enjoado desse maná, eu quero carne, Moisés, eu quero comer carne. Aí Moisés, coitado, falou: meu Deus, onde que eu vou arrumar carne para esse tanto de gente? Aí, Senhor, como é que faz, Senhor? Eu vou dar carne para esse povo, eu não sou o pai deles não, Senhor. Como é que eu vou dar comida para esse monte de gente aqui? Aí Deus, eu estou dizendo que a ingratidão aborrece a Deus. E Deus ficou aborrecido, irmão. Deus ficou tão aborrecido que ele falou assim: Moisés, faz o seguinte, eles querem carne, eu vou dar carne para eles. Eles vão comer tanta carne, mas tanta carne que vai sair pelo nariz deles. Irmão, está na Bíblia. Vai aborrecer Deus para você ver. Deus ficou tão aborrecido, falou: eu vou dar tanta carne para esse povo comer, que eles vão enjoar de carne. Aí Moisés, Senhor, mas como é que vai ser isso? Só para eu saber mais ou menos, como é que você vai dar tanta carne assim? Vai vir do mar? Como é que você vai fazer? Moisés, porventura meu braço é curto, Moisés? Porventura eu não sou Deus? Fica tranquilo, eu vou fazer. Daqui a pouco Deus, ele sopra um vento na região do mar,
Aquele vento vem trazendo codornizes do mar para o deserto onde aquele povo estava. A altura das codornizes voavam numa proximidade de 1 metro do chão. Eles voam, agora voam baixo, e elas vão perdendo forças no pouso, e o povo ia catando as codornizes e colocando no cesto. Mas cataram tanta codornize, que o povo estava farto de comer carne. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam comendo e se saciando e se esbaldando, Deus mandou uma praga e matou todo mundo. Todo mundo, abro parênteses, ingrato. Porque nem todos tinham um coração ingrato, nem todos. Porque a Bíblia fala de um grupo, diga um grupo. Não são todos, é um grupo. Saia desse grupo, irmão. Saia do grupo dos ingratos. Sabe quando te põe no grupo do WhatsApp que você não gosta, você já sai? É a mesma coisa, na vida também é assim. Se você está num grupo de gente ingrata, sai desse meio, não fica perto não, gente. Isso só traz praga. Só atrai praga. Gente ingrata só atrai praga. Sai de perto dessas pessoas. Você tem um compromisso. E qual, pastor? O seu coração tem que agradecer a Deus. Agradeça. Ah, não tem carne. Glória a Deus, porque eu tenho o maná. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Você não tem hoje, mas o Deus da provisão te dará amanhã. Não reclama, agradeça ao Senhor. Coração grato. Por quê? Porque agradecer é vontade de Deus. Gratidão ilumina a vida, gente. Aleluia. A gratidão, ela traz luz para a nossa vida, enquanto que a ingratidão só traz trevas, escuridão. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Olha só o que Paulo fala nesse texto. Fazei tudo sem murmurações e nem contenda. Murmuração e contenda é característica de gente ingrata, gente. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, honestos, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Gente murmuradora, gente que cria contenda, é gente ingrata. Então o oposto disso, a gratidão, atrai luz. Crentes que são gratos, estes crentes são como luzeiros no mundo, resplandecem no mundo, um mundo corrupto, um mundo perverso. Você que tem um coração grato, traz luz para esse ambiente, traz luz para esse lugar. Você já chegou num lugar que só gente reclamando de tudo, aí daqui a pouco você vem com uma palavra do céu, e aquilo acaba aquelas trevas todas, porque você é luz naquele ambiente. Se você estiver num ambiente, está todo mundo reclamando, sai dele, não reclama não, só sai, porque ali não é teu lugar. O seu coração, um coração grato, louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, volta. João capítulo 6, versículo 11. Jesus, quando estava diante da multidão, diz a Bíblia, que antes dele multiplicar aquele pão e fazer um milagre para alimentar tanta gente, diz a Bíblia que ele deu graças. A gratidão vem antes do milagre, não depois. Pegou ou não? A gratidão vem antes do milagre e não depois. Tem gente que quer esperar o milagre chegar para agradecer. Agradeça antes do milagre. Não seja igual Miriam não, que só quer dançar com pandeiro depois que o mar abre.
Não, espera o mar abrir não, minha filha, vai pegando o pandeirinho, já vai dando glória aí, já vai agradecendo aí, porque o milagre vai acontecer, e quando acontecer, o seu coração já está treinado, é um coração grato diante da presença do Senhor. Jesus, ele agradeceu antes do milagre acontecer. Lembra quando Lázaro estava morto, e Jesus chegou na porta do túmulo, antes dele dizer, Lázaro sai para fora, o que ele disse? Pai, graças te dou. Ele agradeceu o Pai, antes do milagre acontecer, ele já estava agradecendo o Senhor. Quem tem um coração grato, não espera as coisas acontecer para agradecer, ele já agradece antecipadamente, porque a essência do crente é a gratidão do coração. Corações gratos glorificam a Deus. Conclusão. O nome de Jesus é glorificado quando nossas palavras edificam e proclamam a Cristo. O nome de Jesus é glorificado quando nossas ações refletem a luz e o amor de Cristo. O nome de Jesus é glorificado quando nossa gratidão testemunha a confiança em Deus. Corações gratos atestam, testificam que confiam unicamente em Deus. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração seja grato, que as nossas palavras promovam edificação e que as nossas ações reflitam o brilho do Evangelho de Cristo. Queria orar com você. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esta palavra, e diante da responsabilidade que temos de glorificar teu nome, gostaríamos de lhe pedir, Espírito Santo, que nos ajudasse com as nossas palavras e ações, com o nosso coração. O que falamos, o que sentimos e o que mostramos aos homens, tudo é importante, Senhor. Aquilo que a gente fala pode abençoar, mas pode amaldiçoar. Aquilo que a gente fala pode edificar, mas também pode destruir. Então a gente precisa sermos responsáveis com as nossas palavras. Aquilo que a gente faz reflete coisas boas ou coisas ruins. Então nós precisamos ser responsáveis com aquilo que a gente faz, Senhor. O nosso coração deve nortear o Evangelho, um Evangelho de gratidão. Por isso, Espírito Santo, eu lhe peço capacidade, porque sozinho a gente não consegue, Senhor. Sozinho, nossas palavras não são boas, tão pior são as nossas ações. Mas quando o Espírito Santo nos ajuda, quando o Espírito Santo nos dá temperança, domínio próprio, aí, Senhor, nós vamos colocando palavras que te glorificam, ações que te exaltam. Assim eu te exalto e te glorifico, Jesus, de todo o meu coração, não só hoje, mas para sempre. Amém.